a primeira dúvida que surge é: o direito ambiental é um novo ramo do direito? E para que nós possamos responder essa dúvida, nós precisamos entender o seguinte. Só um segundinho, gente. Peraí. Então, voltando. O que nós temos que verificar hoje é a respeito do meio ambiente, se o direito ambiental é um ramo autônomo do direito. E para que a gente possa responder essa questão, nós temos que analisar o seguinte: quando que nós entendemos um direito novo? Quando que nós podemos afirmar que um determinado ramo é especificamente autônomo e é uma ciência, digamos assim? Passa a ser ciência a partir do momento em que este novo ramo do conhecimento tem os seus próprios princípios. Agora, o que significa princípio? Se nós entendermos de forma laica, princípio significa começo, significa origem, significa base. Agora, para nós, cientificamente, como que nós podemos compreender a palavra princípio? E o Kant, na sua obra... Meu Deus, o nome da sua obra é muito importante, a obra de Kant. E ele tem duas obras extremamente importantes. Kant, a crítica da razão pura e a crítica da razão, da outra razão que eu não me lembro. Mas na crítica da razão pura, ele dá a definição do que ele entende como princípio. E princípio, para Kant, é toda proposição geral que pode servir como premissa maior num silogismo. Toda mulher é bonita. Esse é um princípio. E ela, como princípio, serve como uma premissa maior num determinado silogismo. Maria é mulher. É a premissa menor. A conclusão: Maria é bonita. Toda mulher é bonita, Maria é mulher, Maria é bonita. Então nós temos a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Para Kant, princípio serve como uma premissa maior num silogismo. Agora, Roque Antônio Carrasa, que é um especialista em direito tributário, ele foi procurador de justiça, é professor da PUC, e ele sustenta que o princípio ele serve como uma pedra angular de qualquer sistema. Pedra angular de qualquer sistema. E o Miguel Reale, que é filósofo da USP, afirma que são verdades fundantes de um sistema de conhecimento. Portanto, os princípios, na verdade, eles são a base, eles são a sustentação de uma ciência. A partir da existência e do reconhecimento de determinados princípios, sobre estes princípios é que será erguido o edifício do conhecimento, e aí o conhecimento que nós vamos entender, que a gente vai estudar. Então, para que nós possamos reconhecer o direito ambiental como uma nova ciência, nós temos que verificar se o direito ambiental possui os seus próprios princípios. Se o direito ambiental tem princípios próprios que o sustentam. Como tem, por exemplo, o direito penal, o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade, o princípio da individualização da pena, o princípio da proporcionalidade e assim vai. Então, se o direito ambiental possuir determinados princípios, nós podemos afirmar que ele, sim, ele é um novo ramo do direito. E desde já, eu afirmo a vocês, o direito ambiental possui princípios próprios. E, portanto, nós teremos a conclusão de que o direito ambiental é um novo ramo do direito. Possui
autonomia em relação aos demais ramos do direito. É incorreto nós afirmarmos que o direito ambiental faz parte do direito administrativo, como alguns querem, se o direito ambiental faz parte do direito civil, se ele faz parte do próprio direito constitucional e assim por diante. Então, uma orientação: quando vocês forem estudar o direito ambiental, tomem cuidado com quem escreve sobre o direito ambiental. Porque se você pegar um administrativista, ele vai dar uma ênfase ao direito ambiental publicista. Ele vai dar uma ênfase ao direito ambiental como se o direito ambiental fosse uma subespécie ou integrante do próprio direito administrativo. E existem alguns doutrinadores de peso que escrevem sobre o direito ambiental, que na verdade não são ambientalistas, são administrativistas, e quando você faz a leitura crítica daquela doutrina, você vai verificar que ele está escrevendo como se ele estivesse falando sobre o direito administrativo, quando na verdade não é nada disso. O direito ambiental ele tem que ser encarado como uma ciência autônoma, como uma ciência própria, a partir dos princípios que lhes são inerentes. Muito bem. O Luiz Roberto Gomes, que é um procurador da República, ele tem um artigo escrito na Revista de Direito Ambiental, revista número 16, ele fala o seguinte, que na verdade não é nenhuma novidade, mas ele diz que a Constituição Federal ela é o ápice do ordenamento jurídico, certo? Ela é a nossa norma superior. E sobre ela, todos os demais ramos do direito buscam validade no seu sistema. E aqui uma crítica, por exemplo, a um determinado penalista, que escreveu sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica, dizendo que a responsabilidade penal da pessoa jurídica é inconstitucional, embora nós tenhamos, e eu disse na semana passada, e dei o fundamento disso, e ele escreveu que a responsabilidade penal da pessoa jurídica é inconstitucional porque ela fere os dogmas do direito penal. Ora, ele não, talvez, ele é um renomadíssimo penalista que escreveu isso, e escreve isso, ele tem livro, inclusive, sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ora, nós estamos invertendo, né? Nós estamos colocando o direito penal sobre a Constituição. Se a Constituição é o fundamento de validade de todas as demais normas, como você pode afirmar que a responsabilidade penal da pessoa jurídica é inconstitucional porque a responsabilidade da pessoa jurídica fere os dogmas do direito penal? Ora, que se criem novos dogmas a partir de uma interpretação conforme a Constituição. E se a Constituição Federal pressupõe e determina a responsabilidade da pessoa jurídica, do ponto de vista penal, em 2 dispositivos constitucionais, no artigo 175, no artigo 173, parágrafo 5º da Constituição, ela determina a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes contra a ordem econômica, tributária e contra a economia popular, expressamente está lá no artigo 173, parágrafo 5º, e depois, no artigo 225, parágrafo 3º, quando fala da responsabilidade penal da pessoa jurídica em matéria ambiental. Ora, se a Constituição, que é a norma fundante, a Constituição, que é a norma superior, ela determina a responsabilidade da pessoa jurídica, que todos os demais ramos do direito se adequem a ela. E falar que a responsabilidade penal da pessoa jurídica fere, por exemplo, o princípio da culpabilidade penal, como pressuposto de aplicação de pena, porque só quem tem, só existirá culpabilidade a partir da existência dos 3 elementos da culpabilidade, que é a imputabilidade penal, a potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Diz esse doutrinador. A pessoa jurídica não tem imputabilidade penal, não há possibilidade de imputação do crime à pessoa jurídica, porque ela não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
De outro lado, não haveria responsabilidade penal da pessoa jurídica porque fere a culpabilidade, porque a pessoa jurídica não tem capacidade, potencial, consciência da ilicitude. É claro que não, ninguém está falando que tem. Pessoa jurídica, ela é organicamente jurídica, mas então a culpabilidade tradicional não resolve o problema da responsabilidade da pessoa jurídica. Agora, porque não resolve a responsabilidade da pessoa jurídica, ela é inconstitucional. Se cria uma nova culpabilidade para a pessoa jurídica, como já efetivamente existe. Mas o que é importante é o seguinte: todos os ramos do direito devem buscar a fonte de validade das suas normas na Constituição Federal. Se assim o é, nós podemos afirmar que a existência de princípios servem como vetores de interpretação da legislação inferior. Então, a existência de princípios constitucionais, e aqui nós devemos lembrar que princípio significa base, origem, alicerce, e se esses princípios estão na Constituição, no caso, o direito ambiental deve se valer destes princípios, os intérpretes, quais sejam os juízes, os promotores, os advogados e todos os demais operadores do direito, devem interpretar o direito ambiental sob o prisma do princípio constitucional que o determina. Portanto, a existência de princípios constitucionais em matéria ambiental é a prova cabal da existência autônoma do direito ambiental.